Olá galera, eu sou o professor Silvio Freitas e hoje a gente vai continuar a falar sobre o traçado do gráfico da função seno. Nós finalizamos a última aula com uma pergunta, com uma dúvida, né? Será que esse gráfico realmente pode ser representado dessa forma, como uma linha poligonal, ou seja, com segmentos de reta? Bom, a resposta é um gritante não. Mas por que não, Silvio? Bom, vou explicar de uma maneira bem simples para você. Se houvesse uma proporcionalidade ali, quando você pega numa proporcionalidade dois extremos, dois pontos extremos, sei lá, o 0 e o π sobre 2, tá? E eu tomar o ponto médio entre eles, ou seja, o ponto médio entre as abscissas teria que gerar também o ponto médio entre as ordenadas. O que eu quero falar para vocês é que se o que está aqui fosse verdade, o seno de 30 mais o seno de 60 sobre 2 tinha que ser igual ao seno de 45. Você toma o ponto médio das abscissas, 30, 60, o ponto médio é 45. Então você tem que ter como resposta também um ponto médio entre as ordenadas. Tá? Então o resultado do seno de 30, o resultado do seno de 60, quando dividido por 2, tem que resultar no seno de 45. E você vai ver que isso não é verdade. Vamos ver isso. Vamos anotar aqui no cantinho essas informações. Você sabe que o seno de 30, vou escrever em radianos, ok? Π sobre 6 é meio. Você sabe que o seno de 45, π sobre 4, é raiz de 2 sobre 2. E que o seno de 60, π sobre 3, é igual a raiz de 3 sobre 2. E como nós escrevemos num rascunho aqui nesse pedaço, eu vou pegar o seno de 30, somar com o seno de 60, dividir por 2 e a resposta tinha que ser o meu seno de 45, se houvesse uma proporção, né? Se eu pudesse representar esse gráfico como uma reta. E você vai ver que não. Acompanha comigo aqui. Olha, o seno de 30, meio, mais o seno de 45, o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, sobre 2 tem que resultar no seno de 45. Eu vou colocar uma interrogação aqui em cima do sinal de igual, porque eu não sei se isso é verdade. Eu quero me questionar se isso é verdadeiro, né? Porque se for, então eu posso representar desse jeito. A gente vai ver que não é. De uma forma até bem simples, né? Só eu pegar esse 2, aqui está dividindo, passo para cá multiplicando, ou ainda é uma igualdade entre duas frações com o mesmo denominador. Você pode simplificar o denominador, tá? Então, isso é verdade se isso for verdade, ó, então, se isso for verdade, então, 1 mais a raiz de 3 sobre 2 teria que ser igual a raiz de 2. Se isso for verdade, então isso aqui também é verdade, ó. Cancelamos os dois denominadores, aqui é 1 mais raiz de 3 sobre 2, tem que ser igual a raiz de 2. E a gente sabe que isso aqui, ó, não é verdadeiro. Tá? Isso não é verdadeiro. Então, logo, não podemos representar o gráfico por esses segmentos de reta. Silvio, então, como vai ficar esse gráfico? Então, é interessante a gente tomar agora, no eixo das abscissas, esses valores de seno de 30, de 45, de 60 e até outros, 150, 120 graus. Você já sabe fazer esse cálculo utilizando as regras de redução ao primeiro quadrante. Então vamos marcar alguns pontos intermediários, ou seja, entre o 0 e o π sobre 2, entre o π sobre 2 e o π, para a gente ver como fica melhor, né, esse comportamento do traçado da função seno. Então, vamos escolher aqui, por exemplo, entre o 0 e o π sobre 2, o π sobre 4. É o ponto intermediário. Tá? Bom, a gente já fez, π sobre 4 vale raiz de 2 sobre 2. Bom, onde é que a gente vai localizar esse raiz de 2 sobre 2? É bom você ter uma noção de quanto vale aproximadamente a raiz de 2, até para que você possa localizar melhor
ele no eixo das ordenadas. Bom, raiz de 2 com uma casa decimal aproximadamente 1,4, se você dividir por 2 dá aproximadamente 0,7. Então, 0,7 está um pouco próximo do 1, né? Depois da metade. Vou colocar aqui, então, o raiz de 2 sobre 2. Então, o gráfico tem que passar por esse ponto aqui. E vamos tomar a cada intervalo desse, de π sobre 2, o seu ponto médio. Tá? Então, entre π sobre 2 e π, o 3π sobre 4. Aqui, o 5π sobre 4. E aqui, o 7π sobre 4. Né? Eu estou escolhendo valores em graus, 45 graus, 135 graus, tá? 215 graus. Talvez você prefira olhar para esses valores aqui como sendo eles em graus, aquela relação do π radiano igual a 180 graus. Tá? Bom, você sabe, por regra de redução ao primeiro quadrante, que π sobre 4 e 3π sobre 4, eles têm os mesmos valores de seno. Então, para o 3π sobre 4, o seno também vale raiz de 2 sobre 2. E para esses dois arcos, que estão no terceiro e no quarto quadrante, eles têm os mesmos valores que o seno de 45, com a diferença de que o sinal dele é negativo. Tá? Então, você marcou o raiz de 2 aqui positivo, pega o mesmo segmento, marca o raiz de 2 sobre 2 no eixo do y, ele sendo negativo. Então, aqui, menos raiz de 2 sobre 2, e a gente vai marcar os pontos quando x vale 5π sobre 4 e quando x vale 7π sobre 4. Tá? Então, você tem uma noção melhor do que o gráfico vai fazer. Ele tem que passar pelo zero, passar por esses pontos aqui, tá bom? Nesse momento, para a gente ter uma noção mais fiel do que seria o gráfico da função seno, a gente precisaria de algumas ferramentas que, no nosso nível médio, a gente não comenta, que seria a noção de derivada para poder analisar a concavidade do gráfico, pontos de inflexão e tudo mais, mas que nesse momento a gente não sabe. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como vai ficar o gráfico para a gente poder, então, finalizar essa nossa aula. Então, o gráfico ele vai ter um comportamento, tá, de uma curva, de pequenas curvas, se você lembrar de função quadrática, né, que você analisa o gráfico da função quadrática, que é uma parábola, tá? Aqui é como se fossem, não é, ok? Como se fossem, só para você ter uma noção de como são essas curvas aqui. E esse, em verde, é o gráfico da função seno. A gente chama esse gráfico de senoide, tá? É um gráfico de uma função periódica que está limitado entre 1 e o menos 1 e ele se repete a cada 2π, como a gente já viu na aula passada, porque a função seno é uma função periódica 2π. Então, se você pegar aqui de 2π até 4π, o gráfico vai se repetir. É como se você pegasse lá no seu computador Ctrl+C, Ctrl+V, copia essa mesma figura e cola aqui ao lado. Tanto para o positivo, quanto o x, quando o x vai para o infinito positivo, como se você, da mesma forma se você pegasse x indo para o infinito negativo. Tá certo? Bom, talvez para você não tenha ficado tão óbvio que esses resultados não são iguais, que a gente utilizou para mostrar que não há uma proporcionalidade. Então, ficam duas dicas. Uma, você pode pegar uma calculadora e fazer ali os valores aproximados e comprovar realmente que não são iguais. Ou você pode fazer o seguinte, para você comprovar que essa igualdade não é verdadeira, tá? Vamos elevar ambos os lados dessa igualdade ao quadrado. Antes,
vou pegar esse 2 e passar para lá multiplicando. Então, se isso aqui é verdade, também tinha que ser verdade que 1 mais a raiz de 3 é igual a 2 raiz de 2. Tá? Vamos escrever desse jeito. Vou continuar com aquele ponto de interrogação em cima do igual, porque eu quero verificar realmente que isso aqui é verdadeiro. Bom, quando você tem uma igualdade entre dois números, o quadrado deles também é igual. Então, eu posso elevar ambos os lados aqui ao quadrado para verificar realmente se o que eu estou falando, que eles são diferentes, se é verdade. Tá? Então, aqui eu tenho o quadrado da soma de dois termos, você já sabe resolver. Então, se isso daqui é verdadeiro, aquilo ali também vai ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, desenvolvendo o quadrado da soma. E aqui fica bem fácil, né? 2 raiz de 2 ao quadrado, eleva cada um desses fatores ao quadrado. Fica 4 vezes 2, fica 8. Tá bom? Agora, você pega esse 1, esse 3, estão somando aqui desse lado, então você subtrai dos dois lados 4 unidades, e aí você verifica o seguinte, que o que sobra do lado de cá é 2 raiz de 3, e o que sobra do lado de lá é 4. Bom, se isso aqui é verdade, então o raiz de 3 tem que ser igual a 2. Porque quem que eu vou multiplicar por 2 para dar 4? Tá? Então, acho que aqui fica um pouquinho mais claro para você que aquela igualdade que nós falamos naquele momento, ela não é verdadeira. Porque senão, a raiz de 3 tinha que ser 2, um número inteiro, e a gente sabe que não é. Tá bom? Então, aí está o traçado do gráfico da função seno. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.